E agora, para a gente encerrar o assunto, a gente vai falar dos artigos e dos próprios entes federados, algumas peculiaridades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Onde está previsto isso na Constituição? Na Constituição, isso da União, começa no artigo 20, que a gente já até tratou alguma coisa quando a gente falou das competências. Mas a autonomia organizacional da União, ela encontra-se prevista na Constituição Federal, dos artigos 20 ao artigo 24. A autonomia governamental da União, ela é celebrada, é personificada na pessoa do presidente da República. Quem administra e organiza todo o Brasil é o presidente da República. Quem tem a autonomia legislativa no âmbito da União é o Congresso Nacional. Lembrem-se, o Congresso Nacional possui duas casas, bicameralismo no âmbito federal. Congresso Nacional, nós temos duas casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal. A autonomia financeira da União, ela é personificada nos impostos próprios. Existem impostos, taxas que são destinados, que são exclusivos, que são conferidos, pagos aos cofres públicos nacionais, aos cofres públicos da União. Toda vez que o presidente da República ele toma uma normativa, ele faz alguma normativa, ele expede um decreto, ele age em nome da nação, ele age em nome de todos. Então ele tem esta competência para agir, para falar em nome de todos, porque ele representa todo o Brasil. A União possui bens próprios que estão previstos aqui no artigo 20 da Constituição Federal, que fala que são bens da União. Então, depois vocês dão uma olhada nos bens que são próprios da União. E a União possui competência privativa, competência comum e competência concorrente. Nós falamos dessas competências até nos vídeos anteriores, quando a gente fala da competência privativa, que é a legislativa, competência exclusiva, que é a administrativa, competência concorrente, que é a legislativa, competência comum, que é administrativa. E os estados? Os estados membros, onde está previsto, essa autonomia organizacional, o que a Constituição ela traz para os estados? Para os estados está previsto na Constituição, do artigo 25 ao artigo 28 da Constituição. Então, aos estados federados, o caput do 25 diz assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Lembrem-se que todos os demais entes federados, as legislações elas devem observar e devem guardar pertinência com a Constituição Federal. Então, toda legislação que vai ser feita e que vai estar vigente no Brasil deve ser compatível com a Constituição Federal. A autonomia organizacional dos estados, como que se chama a lei que organiza os estados? Ela se chama Constituição Estadual. Então, cada estado tem uma Constituição Estadual que deve ter pertinência, que deve ser harmônica com a Constituição Federal. Então, os limites desta Constituição Estadual estão traçados dentro da Constituição Federal. Quem governa o Estado? Quem governa o Estado é o governador. Então, no âmbito estadual, nós temos os governadores de Estado.
Quem tem a competência, a autonomia legislativa nos estados? Chama-se Assembleia Legislativa. Nas assembleias legislativas, nós temos os representantes, que são os deputados estaduais. Os estados, eles também possuem autonomia tributária. Está lá prevista no artigo 155 os impostos que são destinados aos estados. Então tem um rol de impostos que são destinados aos cofres públicos estaduais. Os estados, eles têm competência remanescente e concorrente. Então, naquilo que couber, no caso dessa remanescente também a gente pode colocar lá, no caso do presidente da República autorizar, que o Congresso autorize através de lei complementar o Estado legislar sobre assuntos da competência privativa, ou o artigo 24, que permite os estados legislar sobre os assuntos que estão previstos no artigo 24, dentro do seu interesse estadual. E ele também possui, os estados também possuem bens próprios, que o rol desses bens próprios estão previstos no artigo 26 da Constituição. E os municípios? Os municípios, aqui na Constituição, nós temos previstos entre o artigo 29 e o artigo 31 da Constituição. Os municípios, eles têm uma autonomia organizacional. Qual é a lei principal de um município? Esta lei principal que rege o município chama-se Lei Orgânica. Cuidado, não existe Constituição municipal, tá, gente? Existe Constituição Federal para a União, para todos nós, Constituição Estadual para cada um dos estados e Lei Orgânica do município. É a lei orgânica que vai tratar da organização do município, de cada um dos municípios. Então, os municípios, a lei maior que tem dentro do município chama-se Lei Orgânica, que deve guardar obediência à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Então, nessa linha de obediência, ele deve guardar obediência, deve limitar os seus efeitos dentro da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Quem governa um município? O prefeito. Quem legisla, quem tem autonomia legislativa no município? A Câmara de Vereadores. Os representantes do povo no âmbito municipal são os vereadores. E eles também, os municípios, possuem autonomia financeira, porque existem tributos que são de competência que devem ser destinados aos cofres públicos municipais. Estão previstos lá no artigo 156 da Constituição. E quais são as competências que o município tem? O município tem competência para legislar sobre assunto de interesse local. Então, nos assuntos de interesse local, aí também existe a competência privativa do prefeito de encaminhar à Câmara de Vereadores projetos de lei de assuntos de interesse local. O próprio artigo 30 também fala que o município ele tem competência suplementar. Então, o artigo 30 diz o seguinte, o artigo 30 diz... O artigo 30 fala, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos locais, de interesse local, competência local. E 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. É muito comum a legislação federal e a legislação estadual tratar de assuntos de interesse geral e colocar a cada um dos municípios a pertinência para tratar em específico daquele município. Um exemplo que aconteceu esse ano, que aconteceu recente, foi a mudança na Previdência. Na mudança da Previdência, fez a mudança no âmbito federal, cabendo aos estados e aos municípios fazer as suas legislações competentes.
Então, este é um exemplo de competência suplementar naquilo que é interesse daqueles funcionários daquele município. A legislação municipal é que vai fazê-lo, certo? Outra coisa interessante em relação aos municípios é a quantidade que nós temos de vereadores em cada município. O artigo 29 trata disso. O artigo 29 ele fala da quantidade mínima e quantidade máxima de vereadores. Isso está lá no parágrafo 4º. A gente tem um mínimo de 9 vereadores para municípios até 15 mil habitantes e temos um número máximo de 55 vereadores para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Então é interessante a gente pesquisar também e dar uma lida sobre esses assuntos, né? Isso que está lá na nossa Constituição Federal. E o nosso último ente federado, que é chamado de um ente híbrido, porque ele tem características de estado, características de município, ele tem ali um formato diferenciado, né? É o chamado Distrito Federal. Está lá no artigo 32 a disposição sobre o Distrito Federal. Por que eu falei que ele tem semelhança com o estado, semelhança com o município? O nome da legislação que organiza no âmbito do Distrito Federal chama-se Lei Orgânica. Então, é a nomenclatura, a lei maior do Distrito Federal é a Lei Orgânica. A autonomia governamental, quem governa o Distrito Federal é o governador distrital. Então, a gente tem aí, né, algumas nomenclaturas que são pertinentes a estados, outras de municípios. E quem tem a autonomia legislativa dentro do Distrito Federal chama-se Câmara Legislativa. Agora juntou os dois. A gente tem, lá no município a gente não tem o chamada Câmara de Vereadores? E nos estados nós não temos a chamada Assembleia Legislativa? Dentro do âmbito do Distrito Federal chama-se Câmara Legislativa. A autonomia financeira o Distrito Federal também tem, porque tem tributos que são destinados a municípios e tributos destinados a estados que também são conferidos aos cofres do Distrito Federal. E ele nasce com a mesma auto-organização de um município, porque ele nasce através da lei orgânica e se aproxima aos estados membros quando lhes dá competência concorrente. Então, nós vimos no artigo 24 que é competência concorrente do Distrito Federal. Então, ele tem competência concorrente. Ok, pessoal? Essas são algumas peculiaridades dos entes federativos que nós trouxemos aqui para vocês.